Bem-vindos ao Med Aulas, eu sou o professor Roberval Moraes e agora nós vamos começar a estudar tecido conjuntivo especial ósseo. Lembrando que estamos aí na quinta parte sobre tecido conjuntivo. Perdeu as 4 primeiras? Volta lá, assiste. A gente vai falar de tecido ósseo nessa aula e na próxima aula que vai lançar, a gente vai lá falar de tecido conjuntivo especial sanguíneo e eu vou deixar para você várias questões para que você possa exercitar esse conteúdo e se preparar para a sua prova, se preparar para a sua vida profissional. Se perdeu as aulas anteriores, clica aí na playlist, vai lá, assiste do começo e vamos seguir com o tecido conjuntivo especial ósseo. Galera, o que é esse tecido conjuntivo especial ósseo? O que a gente está estudando? Ele é um tecido conjuntivo, só que aqui as células vão ser mais separadas, né? A gente vai ter muita matriz extracelular. Lembra que isso é uma característica padrão do tecido conjuntivo, seja ele propriamente dito, seja ele especial, nós temos muita matriz extracelular. Toda aula eu tô falando isso. Perdeu a aula de matriz? Volta lá, assiste, tá aqui na playlist que você vai precisar, tá bom? Então vamos aqui falar da matriz extracelular do osso. Ela é uma matriz óssea, ela é especial. Por isso que o nome é tecido conjuntivo especial. Além ali das fibras, do colágeno, do que a gente já estudou, ela tem minerais, principalmente aí o cálcio. Nós temos grande constituição de cálcio, de magnésio, de vários minerais na nossa matriz óssea. E quais são então as funções dos ossos? Primeira coisa, galera, apoio e sustentação do corpo humano. A gente tem o nosso esqueleto, é ele que sustenta o nosso corpo. Ele dá grande resistência com pouco peso. Olha só que interessante. É a matriz óssea que está lá. Ele vai proteger órgãos nobres, né, órgãos vitais. Então, por exemplo, o nosso cérebro ele é protegido pelo crânio, por tecido ósseo. O nosso coração ele é protegido pelo tórax, né, por toda a caixa torácica, o osso externo, as costelas. Nós temos muito osso protegendo ali, por exemplo, o coração e também a medula espinhal. Nós temos as vértebras. A gente tem ali o corpo da vértebra, o arco da vértebra. Lembra lá da anatomia? Corpo e arco da vértebra. O arco da vértebra protege a nossa medula nervosa. Eles vão servir como um sistema de alavanca. O músculo, para eu poder me mexer, ele precisa puxar alguma coisa. E ele puxa, ele se insere nos nossos ossos. Lembra de novo da anatomia? Origem e inserção dos músculos. Os músculos se inserem nos ossos para puxar esses ossos. Ele serve como reserva de íons e minerais, tem muito cálcio no nosso osso, né? Então, quando a gente precisa de cálcio no nosso corpo, não só no osso, por exemplo, para contração muscular, para contração, para o batimento cardíaco, a gente precisa de cálcio para pensar, a gente utiliza cálcio ali na despolarização de membrana, isso é muito interessante. Esse cálcio, quando a gente precisa, ele pode sim ser removido lá do osso. Fosfato também, para que o nosso corpo possa manter a homeostase mineral. Homeostase, correto funcionamento. A gente vai ver lá na nossa aula de fisiologia. Ele aloja e protege a medula óssea vermelha. Então a gente vai ter ali a hematopoese, né, a formação de medula, a formação de sangue, desculpem, melhor dizendo. E ela vai também ter a medula óssea amarela, que vai ser ali uma medula mais gordurosa, conforme a gente vai envelhecendo. Então, a formação do osso, ela chama-se osteogênese. Osteogênese, né? E esse tecido ósseo, então, ele se desenvolve por meio da substituição de um tecido conjuntivo pré-existente. Nós temos 2 tipos de formação óssea. Presta atenção que isso também é conteúdo que costuma ser cobrado em avaliação. Nós temos aí a ossificação intramembranosa e a ossificação endocondral. Guarda lá, intramembranosa e endocondral. O que é a ossificação intramembranosa? Vamos riscar aqui junto. É quando o tecido ósseo ele é depositado diretamente sobre o tecido conjuntivo primitivo. Ou seja, ele é formado pelas células mesenquimais.
Então, as células mesenquimais, olha só, aquela célula primitiva que a gente falou lá na cartilagem, essa célula primitiva vai dar origem no osso, tá bom? Já o crescimento endocondral, condrocartilagem. Só lembrar lá, condrócito e condroblasto é cartilagem. Viu o nome condro? Você sabe, você que é meu aluno sabe, que é cartilagem. Chegou no médico, tá com uma condropatia. Patia, doença, sofrimento. Condrocartilagem, é uma doença na minha cartilagem. Você sabe a origem da palavra, você entende o que você está falando. Então, ossificação endodentro condral cartilagem. É o osso que surge de dentro da cartilagem. Então, o tecido ósseo ele vai substituir cartilagem hialina pré-existente, tá? Essa cartilagem ela serve como molde para o nosso futuro osso. Então, vamos ver aqui a ossificação intramembranosa. Eu tenho aqui as células mesenquimais que eu comentei com vocês. Ela vai receber uma sinalização, né? Ela vai ser sinalizada. E aí, após esse processo de sinalização, essas células mesenquimais ela vai se diferenciando na matriz, nos osteoblastos, e esses osteoblastos vão produzindo a matriz óssea, que a gente vai chamar de osteoides. Então, recapitulando, a gente tem as células mesenquimais vão se diferenciar em osteoblastos e o osteoblasto é a célula que constrói a matriz do osso, a matriz óssea mineralizada, que nós vamos chamar de osteoide, tá certo? E aí, esse tecido ósseo primário vai ficando ali rico em cálcio, rico em minerais, vai atraindo outras células que vão se diferenciando, os osteoclastos, que a gente vai já comentar também. Já a osteogênese endocondral, né, a formação do osso, a ossificação endo, dentro, condral, cartilagem, ela vai se formar ali a partir do tecido cartilaginoso. Então, o molde de osso longo é constituído por cartilagem hialina. A gente tem cartilagem inicialmente formando o nosso esqueleto. Essa cartilagem hialina, essas células osteoprogenitoras, elas se formam no colar periosteal, que vai se diferenciando, evoluindo, transformando esse osso, essa cartilagem, melhor dizendo, em osso. Só para ilustrar para você, imagina o seguinte. Olha aqui para mim, ó. Deixa eu aumentar aqui meu rosto. Imagina que você tem lá no seu tecido vários condrócitos, condroblastos. E essas células elas vão crescendo, 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 se desenvolvendo, mas a estrutura a estrutura daquele tecido, ela não cresce junto. Essas células começam a ficar apertadas, uma perto das outras. E elas começam a ficar tão apertadas que elas começam a morrer. Presta atenção. Tá aqui, ó, as células estão aqui dentro desse espacinho amarelo. Estão crescendo, 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 o espacinho não cresce. Fica apertado. Começam a morrer. Quando elas morrem, elas dão espaço para invasão de vasos sanguíneos. Olha só, eu tenho entrada de vasos sanguíneos. Lembrando que as cartilagens são avasculares. Esses vasos sanguíneos entram, essas células ali próximas começam a ter acesso ao sangue, começam a ter acesso aos minerais. Eu tenho uma formação ali das células mesenquimais tornando osteoblastos e eles vão pegar ali do sangue os minerais e construir matriz óssea. Então eu tinha uma cartilagem, a cartilagem morreu, deu origem ao espaço, entrou vaso sanguíneo, diferenciou, formou o osso. Crescimento endocondral, de dentro da cartilagem, beleza? Então vamos seguir aqui, ó. Então aqui, ó, o crescimento endocondral, aqui de forma primária, os ossos lá na primeira infância, e aqui de forma secundária, no que nós chamamos de placa epifisária, ou epífise de crescimento, disco de crescimento. Sabe, a criança, ela ainda não formou a sua altura completa porque ela ainda tem um disco de crescimento, ou seja, o osso dela ainda alonga, ela cresce.
Esse disco de crescimento, ele costuma continuar em nós seres humanos até ali os 21 anos de idade. A gente continua tendo essa placa epifisária que permite o crescimento ósseo endocondral. Primário, quando a gente viu no anterior, que é a primeira infância, e esse agora, secundário. Não tenho mais ossos feitos de cartilagem, eles já são osso mesmo, mas eu ainda tenho a placa epifisária, que permite que esse meu osso continue crescendo. E aí, quem são as células do osso? Galera, nós temos 3 células muito importantes aqui no osso. Deixa eu tirar aqui meu rosto da frente, não atrapalhar você. Vamos lá. Olha só. Eu tenho o osteoblasto, lembra, blasto, jovem, ócito, maduro. Então eu tenho o osteoblasto. Lembra do fibroblasto? A função dele era construir matriz. Só que o fibroblasto ele era do tecido conjuntivo geral, propriamente dito, que a matriz era colágeno. Aqui, a nossa matriz ela é mineral, mineralizada. Quem cria não é mais o fibroblasto, ele é o ósteo de osso, blasto, célula jovem do osso. E aí ela tem uma morfologia cúbica, né, acilíndrica, são células redondinhas, alongadas. Ela tem origem de células osteogênicas, como a gente já conversou lá na formação óssea. E a função dela vai ser produzir uma matriz orgânica do osso. Então ela vai criar ali glicosaminoglicanos, lembra da nossa aula de matriz? Proteoglicanos, algumas glicoproteínas, e elas vão formando ali a matriz orgânica do osso. Olha que legal. E a gente tem os osteócitos. É esse meu osteoblasto aqui, ó. Só que ele ficou mais velhinho. Lembra? Célula mais jovem, ela é maior. À medida que ela envelhece, ela vai perdendo citoplasma, ficando menorzinha. Elas são mais achatadas, fica no interior da matriz, tem menos atividade sintética, mas ela é essencial para a manutenção dessa matriz. E ela vai trocar pequenos íons através ali das moléculas de junções comunicantes. Galera, se eu sou uma criança, eu caio do pé de manga, quebro minha perna, eu boto gesso, vou lá no médico, né? O médico bota gesso. Você aí, médico, vai botar o gesso nessa criança. Você vai dar para ela 3 semanas de recuperação. Às vezes a criança nem passa as 3 semanas. Com 2 ela tá agoniada, ela quer brincar, ela vai lá, bate o gesso na parede, pega uma faca, corta o gesso, se livra do gesso. E a perna formou. Criou novo osso. Ela tá bem. Porque ela tem muito osteoblasto. Agora, se você pega um idoso, um senhorzinho ali de 70 anos, 75, ele escorregou dentro de casa, varrendo, caiu sentado, machucou o osso, quebrou. Aquele senhor, ele vai no ortopedista, o ortopedista vai engessar o braço dele, que ele foi se apoiar na queda, né, e quebrou. Aquele senhor, ele vai passar 6 meses, 1 ano, às vezes 2 anos com o braço engessado. E às vezes nem se recupera. Porque ele tem pouco osteoblasto, que tem mais atividade de síntese de matriz e muito osteócito. Olha só como isso é inteligente, gente. Olha como isso é interessante, galera. Você aprende histologia, você associa a forma, associa a função, você entende o que você está falando. Você entende a clínica médica, você entende a fisiopatologia. Olha que legal, gente. Você explicar isso para o seu paciente, você ganhou o coração dele, ele vai te tratar como o melhor médico do mundo e ele vai gostar porque ele aprendeu com você. Olha que coisa legal. Além do osteócito e osteoblasto, a gente tem uma terceira célula, que na verdade é um macrófago. Lembra lá quando a gente falou de macrófago que faz fagocitose? O macrófago do osso chama-se osteoclasto. E o que o osteoclasto faz? Ele destrói, olha aqui esse desenhozinho, ó, ele come, ele destrói, come entre aspas, tá? A matriz do osso. Mas, professor, por que eu tenho uma célula que destrói o meu osso? Calma, calma. Ela é importante. O osteoblasto, você já aprendeu, ele constrói a matriz óssea. Mas eu falei para você no começo da aula que nós precisamos de cálcio, de minerais, não somente no osso. Eu preciso para contração muscular, eu preciso para o meu coração bater, eu preciso de cálcio em vários processos metabólicos. De onde é que sai esse cálcio? Se você não estiver tomando leite, se naquele mês você não bebeu nada à base de leite, se você não ingeriu alimentos com cálcio, de onde é que sai o cálcio? Do seu osso, cabeção. O cálcio sai do osso.
E esse cálcio que sai lá do osso, eu preciso de alguém que tire ele do osso para mim. Quem que tira? Osteoclasto. Então ele não é um vilão. Ele tira o cálcio do osso para ele ser usado em outro lugar, em outro tecido. Enquanto que o osteoblasto, ele guarda cálcio no osso para fortalecer o teu osso. É claro que às vezes eu tenho uma anomalia genética, eu tenho uma modificação genética, que eu tenho muito osteoclasto. Eu tenho tendência a ter osteopenia, diminuição da matriz óssea, porque eu tenho muita célula que destrói, que absorve meu osso envelhecido. Olha que legal, gente, pra gente entender a clínica. Então aqui, ó, quais são os componentes da matriz do osso? Nós temos componentes inorgânicos e orgânicos. Componentes inorgânicos, principalmente cálcio, fósforo. Mas eu também posso ter sódio, potássio, magnésio, bicarbonato, que vão garantir a dureza do meu osso. E os componentes orgânicos, principalmente colágeno, né, que você já sabe que está associado à resistência, glicoproteínas e os proteoglicanos. E aí a gente tem aqui o osso, né, anatomicamente, ele é dividido em epífise, que é a cabeça do osso, e a diáfise, que é o corpo do osso. O espaço entre a diáfise e a epífise a gente chama de metáfise, tá bom? E olha que interessante, a epífise dos nossos ossos ela é formada por osso esponjoso. Quer dizer que esse osso ele tem pequenas lacunas. Anatomicamente a gente não enxerga, tá, gente? Mas microscopicamente tem várias lacunas. Lacunas essas que vão estar preenchidas por medula. Lá na anatomia, o teu professor de anatomia vai te dizer que só tem medula na diáfise do osso. Anatomicamente é verdade, eu só tenho medula macroscopicamente na diáfise. Mas microscopicamente eu sei que tem aqui na minha epífise também. Beleza? E aí aqui na minha diáfise eu vou ter uma grande concentração de medula óssea. Olha que legal. Além disso, além da epífise e da diáfise, o nosso osso, lembra? Tecido conjuntivo geral, denso, não modelado, por fora ele é revestido pelo periósteo. E por dentro ele é revestido pelo endósteo, que também é tecido conjuntivo, propriamente dito, denso, não modelado. Olha que legal. E aí a gente tem então osso esponjoso e osso compacto. Aqui eu estou mostrando para vocês a estrutura, né, do osso, e a gente consegue ver aqui, ó, osteoblastos ao redor, osteoclastos, essa maior zona aqui, ó, que serve para remover o mineral do osso, osteócitos, células mais velhinhas, e eu tenho aqui a minha epífise, osso esponjoso, e na minha diáfise eu tenho o osso compacto. E aí, galera, olha outra coisa legal. O nosso osso, se a gente olhar por dentro, tem essa imagem aqui, que é uma imagem que eu acho maravilhosa ali, do nosso livro de histologia do Kierszenbaum, e ele traz aqui pra gente, ó, que o nosso osso, ele é organizado em estruturas circulares, que a gente chama de sistema de Havens ou ósteons. Esse sistema de Havens, eles vão ter lacunas, canais dentro do osso. E esse osso, ele vai se formando ao redor desses canais. Por que eles se formam ao redor dos canais? Porque nesses canais passam vasos sanguíneos, nutrientes. E as células vão se formando, vão amadurecendo ao redor do local onde elas se nutrem. Assim como as cidades ali surgem ao redor dos rios, a gente tem as nossas células ósseas surgindo ao redor dos vasos sanguíneos. Lembra do crescimento endocondral? Cartilagem morre, invade vaso, as células começam a se multiplicar ao redor do vaso. Então, a gente vai formar então as lamelas ósseas, ou sistema de Havens, várias camadas, primeiro mais pertinho do vaso, depois mais distante, quase como os nós de uma árvore. Quando você pega uma árvore, você corta, você vê na madeira, várias camadas, porque a gente tem crescimento da casca da árvore ali, né? Não sei se é casca, não sei botânica, tá, gente? Mas você tem a estrutura ali, que eu acho que é casca, formando ao redor da árvore. Nosso osso é do mesmo jeito, só que com osteoblastos, osteócitos, osteoclastos, que vão se organizando ao redor desses canais. Então, olha que interessante aqui, ó. Tem um sistema, né, que são os ósteons, essas estruturas arredondadas, e esses meus canais, eu posso chamar aqui, ó, os canais como canais de Volkmann ou canais sistema de Havens.
O sistema de Ravens, eles apresentam um trajeto paralelo à diáfise óssea, ou seja, se o osso está comprido, é paralelo ao osso. Já os canais de Volkmann, eles são perpendiculares a oblíquos em relação ao osso. Eles vão saindo em paralelo ao osso. Certo? Então, aqui a gente tem uma estrutura do ósteon, olha só uma lâmina histológica. Você percebe, ó, como eu falei, parecem nós na madeira, nós de árvore. Mas, na verdade, aqui eu tenho um canal, que pode ser um canal de Volkmann ou sistema de Ravens. E aqui ao redor a gente vem formando os osteócitos, os ósteons. O nome dessa estrutura arredondadinha é ósteon. E no centro desse canal eu passo nervo, eu passo vaso sanguíneo. Então a gente vai ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham entendido. A gente vai ter daqui a pouco a nossa última aula de tecido conjuntivo sanguíneo. Não perde, ativa o sininho para você não perder a aula. Aula nova toda terça, quinta e sábado. Deixa o seu like, compartilha com um amigo. Te vejo na próxima aula. Até lá!